Olá, professor Eduardo, voltando aqui com o nosso curso Tudo de Arduino. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nossa aula 4, nós vamos aprender sobre alguns tipos de alimentação, os meios que nós temos para fazer a alimentação do Arduino. E também a gente vai fazer uma análise resumida da nossa placa para a gente entender aí as responsabilidades de alguns componentes. Maravilha? Bora para a aula então? E eu quero começar direto aqui na bancada, pessoal, para a gente poder ver, né, quais as maneiras que nós temos para alimentar a placa Arduino. Ou seja, energizar a placa com uma tensão adequada. Nós estudaremos mais adiante os conceitos sobre tensão, corrente, resistência, logo mais nos próximos vídeos. Por enquanto, vamos entender que nesse primeiro método, que dispensa muitos comentários, claro, né, pessoal? Porque essa primeira maneira é utilizando aí o cabo USB, o mesmo cabo que a gente utilizou para testar a conexão anteriormente, né? Sendo que uma extremidade desse cabo é um USB do tipo B, né? Que é esse USB um pouquinho diferente aí do convencional, USB do tipo B, e a outra extremidade USB do tipo A, que é igual aí que a maioria conhece, a maioria dos dispositivos igual ao da sua CPU. Então esse cabinho aqui, além de servir para transmitir os programas para o Arduino, quando a gente pluga, né, esse cabo no computador, ele já se encarrega de fornecer aí os 5 volts necessários para o funcionamento da placa automaticamente, né? Deixa eu dar uma ligadinha aqui. Vou aproximar aqui, ó, né, só para a gente destacar aqui o LED, né? O LEDzinho aqui identificando como ON, mostra que a placa então foi ligada, né? E aproveitando, né, o destaque aqui principalmente é para esse componente aqui, ó, né? Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é um fusível, pessoal. A função dele é impedir que a USB do computador seja danificada em caso de uma corrente acima de 500 mA. Para um projeto final, esse método aqui ele só vai ser útil se a sua intenção, obviamente, for aí um funcionamento próximo a uma CPU. Senão, esse cabo aqui só vai servir mesmo para a gente poder transmitir os nossos códigos produzidos lá pela IDE. Ok? Bom, então uma outra maneira que nós podemos alimentar o Arduino é pelo conector do tipo jack. Esse aqui, ó, na nossa placa, esse conector aqui. Então nesse caso a gente vai precisar de uma fonte externa, que é muito parecida com essas de carregar celular, porém com uma pequena observação, mas é muito importante. O valor de tensão da fonte, que você pode descobrir aí lendo na identificação dela, a minha aqui, ó, vamos ver se a gente consegue focar aqui para mostrar para vocês. Essa minha fonte aqui, ela tem 6 volts. Ok? Não sei se está dando para ver direitinho aí, mas ela tem 6 volts. Ok? De preferência, pessoal, quando você alimenta o Arduino com fontes externas, essa tensão tem que estar numa faixa de 7 a 12 volts. Tá? O Arduino ele suporta tensões na faixa aí de 6 até 20 volts, mas abaixo de 7 volts ele pode ficar instável, e acima de 12 volts, e aí aqui entra também mais um componente muito importante da nossa plaquinha. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Esse componente aqui, ó, ele é justamente responsável por regular a tensão de entrada quando o Arduino está sendo alimentado por uma fonte externa para 5 volts, tá? Então se você alimentou ele acima de 12 volts, esse carinha pode aquecer demais, danificando aí a sua placa. Então recomendado você trabalhar nessa faixa aí de 7 a 12 volts, tá? Então, quando você alimenta com essa fonte, né, conectando aí
conector do tipo jack no seu Arduino, essa tensão passa a circular na nossa placa, tá? Então eu vou tirar a prova aqui, ó. Vou ligar, então vou conectar aqui meu conector do tipo jack e vou ligar a minha fonte lá na tomada. Então tá aí, ó. Assim que eu conectei na tomada, ele já ligou. A minha fonte ela tem 6 volts, então ela está na faixa mínima. É a única que eu tinha aqui para mostrar para vocês, mas como eu não tenho nenhum programa rodando aqui na placa, né, só um pequeno LED piscando aqui, que é aquele mesmo programinha que a gente fez nas aulas anteriores para testar o funcionamento da placa, né? Então ele não é um programa que consome aí. Então deu para poder mostrar para vocês o Arduino funcionando aqui com a fonte externa, utilizando o conector jack, tá? Esse método aqui, pessoal, vai ser muito útil quando o seu projeto precisar estar ligado a uma tomada próxima, tá? Claro que a restrição aqui é o comprimento, né, o tamanho do cabo que você vai utilizar, ok? Aí você pode se perguntar assim, e se o meu projeto não puder ser ligado a nenhuma tomada próxima? Bom, vamos a um terceiro método então. Nesse caso, você vai ter que alimentar a sua placa com uma bateria, pessoal, tipo essa daqui, ó. Então eu trouxe uma bateria aqui, eu não vou me preocupar em esconder a marca, porque para mim é a melhor mesmo. Ou então um conjunto de pilhas, eu vou deixar a imagem aqui, um conjunto de pilhas. De preferência num case aí apropriado, né? Tanto para a bateria quanto para as pilhas, você pode alimentar a sua placa, pessoal, através de uma porta que existe aqui na nossa plaquinha, que é a porta V-in. Essa porta aqui, ó. Isso mesmo. Vamos fazer aqui, ó. Eu trouxe um conector de bateria aqui bem simples, ok? Então eu vou plugar aqui na minha bateria. Aqui, pluga aqui, ok, então cabo plugado, legal. Agora eu vou ligar o cabo negativo, ok, negativo, que é o cabo preto aqui, numa porta GND ou terra aqui do meu Arduino. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui para vocês poderem ver melhor no momento em que ela funcionar. Beleza? E a ponta vermelha, que é o polo positivo da bateria, eu vou encaixar aqui na porta V-in. Então vamos lá. O fio preto vai aqui na porta GND, ok? E positivo no V-in. Olha lá, já ligou. A mesma coisa aconteceria com as pilhas, pessoal. A diferença aqui é que esse tipo de bateria, ela tem 9 volts. E as pilhas você pode ir combinando aí para conseguir tensões diferentes. Agora, você consegue identificar qual é a limitação do projeto, caso você queira utilizar aí baterias ou pilhas? Claro, conforme o uso, elas vão descarregando. Então, você percebe, pessoal, que a forma que você vai escolher depende do seu projeto. Lá no material da aula de hoje, no OneDrive, que eu deixei o link aí na descrição do vídeo, cliquem em mostrar mais, que vocês vão ter acesso ao link. Eu deixei também até outras sugestões de fonte externa, muito legal, que é uma mini fonte, como essa que eu vou deixar a imagem aqui, muito compacta, bem útil para projetos que você pretende ligar na rede elétrica e consegue embutir aí facilmente o seu conjunto. Legal? Então tá aí o terceiro método de você realizar aí, ligar o seu Arduino através da bateria. Negativo no GND, positivo na porta V-in. Então vamos aqui fazer uma análise resumida da placa. Eu achei melhor trazer aqui na lousa para a gente poder fazer uma identificação aí mais clara, mais nítida para vocês. Esses dois componentes aqui, pessoal, a gente já comentou lá no começo do vídeo, onde a gente estava
na bancada mostrando aqui para vocês. Então o fusível e o regulador de tensão, né? A função aí do fusível é proteger a entrada USB. E a do regulador de tensão, a função é que quando a gente entra com uma alimentação externa, uma fonte externa de alimentação, ele faz a regulagem aí para 5 volts. Então isso aí a gente comentou lá na bancada, beleza? Depois nós temos aqui também o botão de reset. Tá? Esse botão de reset na placa Arduino, ele serve para reiniciar a mesma. A função aqui, o mesmo efeito de você desligar e ligar a alimentação da placa. Como se você tirasse e colocasse ele na tomada novamente. Percebam somente um detalhe, que nesse barramento inferior, logo abaixo aqui do microcontrolador, nós também temos uma porta com a marcação reset. Tá? Então a gente vai poder utilizar esse pino aí, essa porta, para a gente poder causar um reset proposital na nossa placa lá na programação. Na sequência, nós temos aqui o conjunto do microcontrolador e o cristal. Eles são responsáveis pela interface USB da sua placa Arduino, ou seja, ele realiza a conversão do sinal USB para um padrão de comunicação serial que o microcontrolador possa interpretar. Então esse componente ele pode ser um chip dedicado a essa função ou um microcontrolador à parte para poder fazer essa função. Então ele é responsável, pessoal, pela forma como funciona a placa Arduino. Ele possibilita aí o upload dos códigos binários, né, gerados após a compilação do programa feito lá na nossa IDE. Então legal a gente conhecer aí as funções, né, as responsabilidades de alguns componentes eletrônicos da nossa placa. Logo aqui do lado deles nós temos os LEDs de status. A gente viu esse pequeno LED superior funcionando no teste da nossa placa, né? Então esse grupinho aí são os LEDs indicadores. Esse primeiro LED superior, identificado pela letra L, né, ele está interligado com a porta 13 logo acima, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá? E esses dois LEDs aqui, identificados por TX e RX, são os LEDs que piscam no momento em que a placa está recebendo o código que a gente transferiu lá da nossa IDE. Então vocês vão perceber que no momento da transferência, né, quando você clica lá em fazer o upload do código, esses dois LEDs aqui, o TX e o RX, eles vão ficar piscando aí para mostrar para nós que ele está recebendo dados. Essa região aqui, pessoal, a gente vai tratar elas também com atenção em aulas futuras, que são os conectores ICSP. Basicamente, aqui como de forma introdutória, essas portas aqui do tipo macho, tá? Eles vão nos possibilitar aí a capacidade da gente programar diretamente os microcontroladores da placa usando um protocolo serial que a gente vai ver mais adiante, tá? Eles, para efeito de curiosidade aqui inicial, eles estão interconectados aqui, tá? E também estão interligados com os pinos 11, 12 e 13 do Arduino. Mais adiante a gente vai fazer o uso desses pinos para a gente entender como é que funciona essa gravação. Agora, por hora, eu quero que vocês acompanhem, né, com a sua placa em mãos. Sugiro que vocês façam essa análise junto comigo aqui para você identificar os componentes na sua placa. Isso é muito importante para você conhecer aí a eletrônica que você está trabalhando. Aqui o coração do Arduino, né, ou seja, o nosso microcontrolador, o Atmega 328P. A gente pode classificar ele como um processador central da placa, né? Então ele é pertencente a uma família VR. Esse pequeno chip aí tem 28 pinos, né? Se encontra quase aí no centro da placa, é considerado o cérebro do nosso dispositivo, tá? É ele que vai conter aí memória, processador e toda a eletrônica necessária para a gente poder trabalhar com a nossa placa. É aqui que tudo acontece, pessoal. É nele que fica gravado o código, ele permite que ela funcione de forma autônoma. Uma vez transferido o nosso código para cá, não existe mais a necessidade de comunicação com o computador. Um fato aqui importante, só para ser lembrado aí em aulas futuras, é que quando a gente grava um código, quando a gente transfere um código para cá, automaticamente o código anterior, se houvesse, né, ou se houver um código aqui anteriormente gravado, ele é descartado e o novo código passa a entrar em ação. Então é realizada uma substituição do arquivo.
Aqui na parte superior nós temos um barramento de portas, que é essa parte aqui, identificada como portas digital. Nós temos 14 pinos numerados de 0 a 13, então 0 contando aí nós temos 14 portas digitais, que a gente vai poder usar elas aí como entradas, saídas, é o que a gente vai começar a trabalhar nas nossas próximas aulas. Cada porta dessa pode operar de uma determinada forma, que a gente vai entender aqui junto. Eu sei que alguns aí, por curiosidade, né, estão vendo algumas simbologias diferentes na identificação de alguns números aqui no pino 11, na porta 6, na porta 0, na porta 1. Considerando estas portas como portas especiais, nós iremos trabalhar com essas funções especiais mais adiante. Claro, por hora, nós temos aqui 14 portas digitais à nossa disposição. Algumas com funções especiais que nós veremos depois. E aqui embaixo no barramento inferior nós temos também mais 6 portas analógicas. Como nós vivemos em um mundo analógico, né, para que a gente possa realizar essa interface com o mundo externo, o Arduino nos oferece aí essas 6 portas de entrada, ok? Então eu espero que vocês tenham acompanhado, né? Revisem essa parte da aula, vá acompanhando aqui no vídeo, pessoal, a identificação dos componentes na sua placa. É muito importante que você saiba o mínimo, né, necessário com relação aos componentes eletrônicos. Enfim, faça uma revisão da aula, assista de novo essa parte do vídeo, vá fazendo a identificação aí física junto, para que nas nossas próximas aulas a gente possa aí ter uma interação mais rápida, mais eficiente. Ok, pessoal? E para fechar a aula de hoje, uma recomendação aí simples, básica, mas também que a gente tem que ter um pouco de atenção, pessoal. Dependendo do local em que você vai manipular a sua placa, se a gente observar aqui na parte de baixo, as placas Arduino elas não possuem nenhum tipo de isolação com esses pinos. Okay? Então, dependendo da superfície em que você vai apoiar para montar os seus projetos, é importante você ter atenção para que essa superfície não seja uma superfície metálica, né? Para que não facilmente cause aí um curto-circuito no seu projeto. É um detalhe que muita gente aí não se atenta ou não lembra, mas que é de suma importância aí para quem vai manipular a placa por conta dos pinos estarem expostos assim, ó, ok? E aí é fácil, se você manipular a placa em cima de uma superfície metálica, você causar algum tipo de curto. Beleza? E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!